vocês tenham gostado de falar com o Pablo. Eu sei que a ligação sim. um pouco ruim, mas ele é bem legal. Aí o Lucas me mandou um roteirinho do que eu vou falar aqui, mas antes de começar, se tiverem alguma pergunta que ficou do Pablo, alguma coisa que vocês entenderam, se quiserem perguntar de novo. Tá. Aí a primeira pergunta, ele perguntou como que eu soube do Panamá, como foi o processo seletivo e a mudança para cá. Então, eu soube porque o Julian, lembra do Julian? Ele inventou que ele queria vir para o Panamá, porque o Panamá era Nova Dubai Latina, né? É uma cidade, um país que está super desenvolvido, cheio de prédios e tal. E ele inventou que queria vir para cá e eu sabia que tinha um canal. Aí ele falou pra gente que a Procter estava contratando para o Panamá, pra gente se aplicar. Então a gente foi se aplicar e o processo da Procter ele é bem diferente, o processo seletivo. Aqui eles têm uma teoria de que assim, de que se você foi bom fazendo alguma coisa na sua vida, não interessa o que era, não interessa a área, não interessa nada. Se você fez alguma coisa direito, você tem capacidade de fazer outras. Então, tem gente que trabalha aqui com marketing, que fez veterinária, tem gente que fez biotecnologia, tem gente de psicologia em vendas. Eles não ligam para que carreira você tenha. Eles falam que tudo que você tem que saber, você vai aprender aqui. Então, o processo dele é bem diferente, não tem toda essa parte de dinâmica e nada. A primeira parte é um teste online de valores e princípios, é um teste super longo, de quase 2 horas, que eles fazem uma correlação de um monte de perguntas de valores e princípios. E nesse primeiro teste, 80% das pessoas ficam para trás, que prestam Procter. E aí você faz esse teste de valores e princípios, depois que você passa, a gente foi para São Paulo fazer um teste de inglês e um teste de lógica, então são, acho, 45 questões de inglês em 45 minutos e 60 questões de lógica em 45 minutos, que é lógica escrita, lógica de figuras e lógica de texto. E aí depois disso eles começam com a ronda de entrevistas, então eles, ao contrário da maioria da tendência das empresas, eles não põem o pessoal em dinâmica, porque eles falam que você tem que conhecer a pessoa individualmente, não adianta você pôr numa sala, porque às vezes ela não tá num dia bom, tá com dor de cabeça, ou existe pessoa que acaba... Tem vários que são bons, mas uns acabam saindo melhor. E eles começam uma ronda de entrevistas, então normalmente são 3 pessoas na mesma entrevista te entrevistando, um só fala, mas os 3 anotam, eles vão cruzando dados, e aí eu recebi a proposta para vir para o Panamá, aí eu fiquei igual o Lucas, como perguntou, né, por que sair do Brasil, mas como aqui é o centro de decisões, toda a América Latina e Caribe, a gente cuida daqui. Então tudo que o Brasil faz, tudo que todos os países fazem são decididos aqui. Eu achei que seria uma posição legal, porque eu ia trabalhar direto com estratégia, assim, tudo que vocês aprendem na aula da Anelisa de estratégias, é o que a gente faz aqui. E aí eu decidi vir, achei o país, não gostei tanto do país, porque a gente veio primeiro para conhecer o país antes de aceitar o trabalho, né? Não gostei muito, mas foi uma impressão ruim, depois que eu vim eu adorei. Acho que vocês podem ver pelas minhas fotos do Facebook. E aí foi assim, eu achei foi muito legal. E aí ele perguntou como tem sido. Tem sido incrível, assim, acho que a maior barreira para mim no começo foi porque, além de você nunca tá numa empresa, né, a gente vem de Tupã, que é um ovo, você chega aqui numa empresa de 7 andares, com 1.000 funcionários, e eles falam inglês, eles falam indiano, eles falam português, eles falam tudo que você imagina, e espanhol é uma loucura, cada um fala com sotaque, cada um fala de uma forma, todo mundo... Na primeira semana, meu cérebro dava pane, assim, ele parava de funcionar. E aí... Mas depois você vai acostumando, eu fui aprendendo espanhol, né? Fui começando a acostumar com o sotaque do pessoal. E também foi um grande desafio que eu trabalho com o México. Então, é um mercado que eu não tinha ideia, nunca conheci, tipo, nunca fui pro México, não falo espanhol. E aí foi um super trabalho começar a entender como funciona o México, conversar com o pessoal direto no México. Então, o dia inteiro eu fico conversando com o pessoal, reunião que tá no México. E aí foi super diferente você aprender de um mercado novo, né? No Brasil eu conhecia como funcionava o mercado, como funcionava o Carrefour, como fazer marketing no Brasil, põe na novela das 8 tá pronto. E aí no México não é assim, né? É diferente. Então, isso foi um grande desafio. E como Mas tem valido você, muito a pena. Oi? como você consegue lidar com esse tipo de situação? É muito diferente, então a forma de fazer A marketing primeira coisa foi aprender. Tipo, os meus primeiros 2 meses foram de análise, de pegar tudo que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora, entrar na internet, ler e perguntar e estudar como que foi o mercado, como que estava a distribuição, parcela de mercado, como que estava tudo no passado, o que influenciou, quais são os números, preço, e ficar em cima disso e perguntando e perguntando e perguntando. E eu lembro que quando eu cheguei, o meu chefe falou comigo que... Eu falei pra ele, né, tipo, é complicado, meu time todo só fala espanhol, todos falam inglês, é claro, mas eles só conversam em espanhol entre eles.
E eu falei pra ele o que eu faço, né? Aí ele falou, não, eu quero que você seja uma PNDS, que eles falam, que é uma dor no pescoço, tipo uma pentelha. Eu quero que todo mundo ouça seu nome e se arrepie só de tanto que você encheu o saco deles, de tanto que você vai perguntar, de tanto que você vai atrás das pessoas. Então, aproveita que você é estagiário, aproveita que não podem te demitir por ser muito chata e seja o mais chato possível. Pergunte, enche o saco, escreva, fique na mesa da pessoa até ela te responder. Eu acho que eu tô fazendo um bom trabalho nisso. E aí eu fui aprendendo assim, conversando com o pessoal do México, a questão de que a gente estava falando de culturas. A gente percebe muito, o Pablo é argentino. Os argentinos aqui na empresa, eles são muito diretos. Então, se eles te mandam um e-mail, é um e-mail direto. Por favor, faz isso. Os mexicanos, tipo, se você responder, você fala assim, não, obrigada. Os mexicanos são todos sensíveis, você tem que ser bonzinho, você tem que sorrir, tem que pedir por favor, tem que perguntar como foi o dia, senão eles ficam magoados. E você vai aprendendo essas manhas, né? Qual a principal língua que você usa agora? Para trabalhar em inglês, para ter vida social espanhol. Vida social. Em relação ao Porque no marketing... começo a gente trabalhava em inglês, mas ia almoçar o time, por exemplo, todo mundo só fala em espanhol. Então, nas primeiras semanas, eu ficava 1 hora comendo, quieta. E agora eu posso participar. Imagina o quanto difícil pra mim ficar quieta, 1 hora. Ah, pensei nisso. Você, tá? Eu, exatamente. Acho que eu vou morrer. Juliana, você tá ouvindo? Oi? Em relação ao marketing, você falou que o que você aprendeu aqui na Unesp, você não usou quase nada, ou nada. O que você está usando aí? Bom, tudo, infelizmente ou felizmente, na Procter, pelo menos, tudo que você aprende na faculdade, você não usa nada. As únicas coisas que eu usei... Não, é claro que você não usa nada. A gente aprende muito, a gente cresce na faculdade, a gente se desenvolve, a gente aprende, muda a forma de raciocinar. Mas matéria mesmo, que você aprende na faculdade, é que você aplica muito pouco, porque, pelo menos no modelo Procter, tudo que você precisa saber, eles te ensinam. Então, por exemplo, é claro que eu uso a questão que a gente aprendeu, por exemplo, de parcela de mercado em marketing. Mas as análises que eu faço de parcela de mercado aqui, elas são análises de tendência, análises por cadeia, análises relacionadas com distribuição, uma coisa que a gente não vê na faculdade. Então, tanto eu, que sou de administração, faço, como tem gente aqui que está em marketing, que estudou, não sei, agronomia, e também faz. Entendi. E uma coisa que o Lucas falou da faculdade, que a gente sempre acha que a gente vai para uma área que a gente tem mais afinidade. Eu sempre tive afinidade com a parte de qualidade, de logística na faculdade. Aceitei a vaga em marketing, apliquei para logística, bati o pé que queria logística, pedi para me colocarem em logística na entrevista e me colocaram em marketing. E hoje eu vejo que se eu tivesse ido para logística, eu tinha ido embora na primeira semana. Eu adoro marketing. O RH descobriu meu perfil antes de eu descobrir. Então, uma coisa que eu falo, não fechem a cabeça na universidade. Na universidade a gente acaba tendo tendência a gostar de matérias ou de coisas pelos professores ou pelos projetos que a gente está envolvido. Mas no mundo real é tudo muito diferente, então não fechem a cabeça. Tenham as preferências, mas fiquem abertos a tudo. Então, assim, a P&G, ela busca, ou as empresas hoje buscam pessoas que tenham competências já desenvolvidas ou em desenvolvimento, e não pessoas que tenham habilidades técnicas ou conhecimento em matérias específicas. Mais ou menos essa é a ideia? Sim, não, com certeza. É claro que existem conhecimentos que você tem que ter, principalmente dependendo do cargo. Por exemplo, o pessoal que vai trabalhar em legal tem que ser formado em direito. O pessoal que vai trabalhar em finanças tem que ter uma afinidade maior com números. Mas a única coisa que eu senti falta da faculdade de ter aprendido foi o Excel. Que não que eu tenha passado apuros aqui, mas eu sei que tem coisas que eu demoro 2 horas para fazer que eu faria em 15 minutos se eu soubesse usar o Excel melhor. Mas eles procuram, pelo menos aqui na P&G, eles procuram excelência. O que você sabe de administração, de marketing, do que quer que seja, eles te ensinam em 1 semana. Mas eles querem pessoas que tenham liderança, que se comuniquem e que não tenham, como o Pablo diz, ele é mais malvado, ele foi bonzinho com vocês na entrevista, mas o que ele fala pra gente aqui é que não tem desculpas. Ninguém nunca vê o que foi feito. Para ele com desculpas de não deu certo, não consegui fazer por A, B ou C. Essa marca que você comentou aí,
era uma marca sua, né, de liderança aqui nos projetos da faculdade e tudo mais. Você acha que isso te colocou à frente ou de alguma forma te destaca em relação ao pessoal que você trabalha, a equipe aí? Essa questão de liderança? Eu acho que não, uma questão aqui na própria que a gente vê que ela é muito interessante, mas também é muito assim, é que todo mundo aqui tem um perfil muito parecido. A gente parece um bando de peixinho igual, sabe? No sentido de são pessoas diferentes, mas são pessoas com um perfil muito parecido. Principalmente quando você vai por times, assim. Então, a gente veio em 35 estagiários de 18 países e todos têm as mesmas experiências, todos têm participação em empresa júnior, todos participaram da ESEC, todos estiveram envolvidos em projetos, todos falam mais de uma língua. É um perfil muito parecido. Qual o percentual quantos estagiários eles ficam na P&G e quantos voltam para o seu país de origem? Então, aqui o que acontece é que na maioria dos países, os estagiários que vêm, eles vêm durante a graduação. Eles trancam a graduação, vêm, fazem um estágio, voltam para o país, terminam a faculdade, e aí a Procter convida eles para trabalhar ou não. Então, quando você termina o seu estágio, você sabe se você tem uma indicação ou não. Quando você se gradua, automaticamente você já é contratado e volta para o Panamá. Dos que vieram, os únicos que podem, que no caso não tem mais aula, somos eu e mais 3. Eu, uma mexicana e um brasileiro. A gente poderia ficar aqui. Então, desses 3, os 3 vão ficar. Nós vamos estender o estágio até dezembro, para depois de dezembro se aplicar para a contratação. Parte estratégica, então, né? Você, como estagiária, participa do processo de criação? Você tem esse tipo de Sim, com certeza. Como estagiária? Eu tenho, a verdade, toda a parte de criação de marketing ela é feita com a agência de publicidade, né? Então a gente faz a estratégia, a gente desenvolve a ideia e a agência de publicidade cria. Mas eles dão uma autonomia muito grande para estagiário aqui. A Procter, nos últimos 2 anos, foi a primeira empresa para desenvolver líderes de todas as empresas do mundo, foi escolhida como número 1. Então você chega, eles te dão os seus projetos, te explicam o resultado, e você pode chegar da forma que você quiser no resultado. Então você percebe que os projetos são importantes, são projetos como, não é só planilha de Excel e Xerox, são projetos, eu tenho a minha ideia, eu explico porque eu quero, e eles usam a ideia no time. É bem legal, e dá bastante medo, é muita responsabilidade. Muito bom. Então, independente do processo que a equipe for levar, então do trajeto, eles só querem ver o resultado, ou eles dão ênfase também no processo? Ah, não, com certeza, sempre tem um acompanhamento. A Procter, ela tem uma característica de que ela é uma empresa que ela é cheia de processos, não no sentido burocrático, mas ela é uma empresa que está há quase 200 anos no mercado porque ela tem estrutura. Então, você não pode simplesmente chegar e, vou fazer assim. Você tem que seguir uma série de processos. Quando você tem uma ideia nova no marketing, ela tem que ser aprovada, ela tem que ser testada com consumidores. Então, tem empresas concorrentes que, enquanto elas lançam 5, 6 produtos, a gente está lançando só um. Mas é porque a estratégia da empresa é garantir, como ela tem a liderança, garantir a liderança a longo prazo. Não é uma empresa que está todo o tempo mudando, todo o tempo trazendo coisas novas. Então, nesse caso, todo mundo que poderia vai ficar. Mas aí vocês ficam aí ou você tem a possibilidade de voltar? Então, a questão é que ninguém quer voltar porque no Brasil é a parte operacional, a parte estratégica é aqui. Então, a ideia é começar no Brasil e vir pra cá. Quem já começa aqui não quer voltar. Como que vai ser? Eu não sei se eu quero ficar no Panamá. Eu gosto, tem uma qualidade de vida que não tem igual. Mas é diferente, é um país formado por estrangeiros, é um país que ninguém fica aqui mais do que 2, 3 anos, então é muito difícil você ter amigos, todo mundo vem para o Panamá trabalhar por um período X e vai embora, vem fazer um projeto e vai embora. Então é uma cidade muito diferente, assim, todo mundo é estrangeiro, é gostoso, mas é diferente, muito difícil você criar laços. Então, eu não sei quanto tempo eu vou ficar, se eu for contratada aqui, o contrato é para sempre, então, teoricamente, eu mudaria para cá, eu venho como expatriada.